Segunda Reis, capítulo 24. A partir do versículo 10. Uma palavra do Senhor para nós nessa noite, e você fique atento. Que Deus vai falar ao seu coração, como Ele sempre tem feito aqui neste lugar. Segunda Reis, capítulo 24, a partir do versículo 10 ao 16, eu irei ler, diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Repita assim comigo: cativos de Jerusalém à Babilônia. Continuando. Todos os homens valentes, até 7.000, os artífices, os ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. Só até aí, diga amém por essa palavra. Guarda essa palavra, deixa marcado aí e nós vamos orar. Glória a Deus. Deus querido, nós te agradecemos, te bendizemos nessa noite por esta palavra, te agradecemos pela vida dessa igreja, pelo que o Senhor tem nos mostrado, tem feito, tem anunciado. Que alegria poder compartilhar esta palavra, que alegria poder estar aqui, Senhor, com meus irmãos, louvando o teu nome, celebrando, cantando ao Senhor, ouvindo a tua voz e a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus. Cumpra-se o teu propósito na vida de cada um aqui nessa noite. Visite a cada um dos teus filhos, visite cada irmão, visite a cada coração nessa noite, dando alegria, dando refrigério, Senhor, falando aos corações aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, que vem de Ti. E a Tua palavra, ela é boa para nós, ela é perfeita para nós, ela agrada aos nossos corações, e mesmo que venha com repreensão, Pai, nós Te louvamos por essa oportunidade, assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém comigo, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui diante de mais uma história do povo de Israel. E eu quero só dar um contexto aqui para vocês, para entenderem o que nós acabamos de ler. O povo de Israel, o povo ali de Judá, eles, por desobedecerem a palavra do Senhor, por andarem em desobediência, teimosos, depois de vários alertas dos profetas do Senhor, e um deles foi o profeta Jeremias, que anunciou que eles seriam levados como escravos para uma terra distante, e essa terra era a Babilônia. E aqui nesse texto que nós lemos, cumpre-se a profecia de Jeremias, que o povo de Judá foi levado cativo para um lugar que se chamava a Babilônia. A Babilônia era um grande império naquela época, era o império
de proporções imensas, um império poderoso que se levantou na terra, e o seu rei, seu imperador ali naquela época, chamava-se Nabucodonosor. E Nabucodonosor ele entra em Judá, e o rei daquele tempo era o rei Joaquim. O rei Joaquim que governava a Judá em Jerusalém. Teve levada os seus tesouros, a sua família, os seus homens para serem escravos, cativos ali na Babilônia. Tudo por conta da desobediência, por causa do pecado, que aquele povo não quis seguir os mandamentos do Senhor, não quis obedecer, seguiram a idolatria dos povos pagãos, e o Senhor, após muitos alertas, cumpriu-se a sua sentença de levar aquele povo prisioneiro para a Babilônia, e ficou lá 70 anos cativo na Babilônia. Desses irmãos que foram levados cativos na Babilônia, um deles foi Daniel. Daniel também foi um desses que foram levados cativos e ficou lá. Lembra de Daniel, aquele da cova dos leões, que foi lançado na cova dos leões na Babilônia? Daniel, ele prosperou na Babilônia porque o Senhor era com ele, mas ele teve que ter o seu nome mudado. Daniel, quando chegou na Babilônia, o nome dele já não era mais Daniel, porque o rei Nabucodonosor mudou o nome dele para Belsazar, que significa uma adoração a um deus da Babilônia, o deus Bel. Então, todos aqueles que foram para lá viveram num contexto de idolatria, tiveram seus nomes mudados de acordo com a cultura da Babilônia. Imagine você chegar num lugar, além de ser cativo, trabalhar como escravo, o seu nome ia ser mudado para o nome de um deus pagão, um deus que você não ama, um deus que você abomina. Então, seu nome era mudado. Então, esse era o contexto daquele povo que teve que deixar a sua terra natal, a tão amada Jerusalém, por causa da desobediência, por causa do pecado e da idolatria. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto, queridos, é que havia coisas de valor ainda em Jerusalém. Veja que ele destaca aqui que tinha tesouros na casa do Senhor. Então tinha tesouros, e não só tesouros, como pessoas virtuosas. Tinha pessoas talentosas. Se você prestou atenção no texto, o rei Nabucodonosor, ele levou o povo de talento. Ele levou os nobres, os príncipes, levou o rei e levou quem sabia fazer alguma coisa. Levou os ferreiros, levou as pessoas que eram artesãos, artífices, levou aqueles que eram valentes, levou aqueles que eram destros na guerra. Ele não levou qualquer um. Ele levou pessoas que para ele seriam úteis. Versículo 16. Todos os homens valentes, 7.000. Artífices, ferreiros, até 1.000. Todos eles o quê? Destros na guerra. Destros, valentes. Então não eram pessoas qualquer. Eram pessoas que tinham virtudes. E esse ele levou para quê? Para ser um escravo, servir num lugar que eles não queriam, por conta da desobediência. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Eu quero trazer, irmãos, esse texto para uma abordagem nos dias de hoje. Porque muitos são pessoas talentosas, pessoas que têm tesouros, riquezas, pessoas que têm dons, são valentes, pessoas aqui que, como aquele povo de Jerusalém, tinham vigor, saúde, tinham uma vida maravilhosa pela frente, podiam desfrutar das bênçãos de Deus, podiam viver em sua terra e serem pessoas felizes e abençoadas, pessoas de virtude, mas tiveram que ser escravas. Da mesma forma, nos dias de hoje, vemos pessoas com todos esses talentos, essas virtudes, mas ainda são escravas. Não escravas da Babilônia, mas escravas do sistema de um mundo, escravas de um mundo de pecado, escravas porque verdadeiramente nós só somos livres quando nos encontramos com Cristo. Pessoas que têm talentos, riquezas, mas são cativos espirituais, estão aprisionadas, enganadas por Satanás, vivendo num mundo de escravidão. A palavra do Senhor, em 1 João, no capítulo 5, se você for rápido, aí na sua Bíblia, você acompanha comigo, 1 João, e o capítulo 5, e o versículo 19, ele diz:
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo padece no maligno. Ele é enganado pelo maligno. Quando nós não temos a revelação da palavra de Deus, estamos sujeitos a sermos enganados pelo maligno. Apesar de ter talentos, virtudes, riquezas e saber fazer muitas coisas nessa terra, muitos estão ali como aquele povo da Babilônia, sendo levados e vivendo cativos. 70 anos aquele povo viveu aprisionado na Babilônia. Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 4, o Deus desse século, que ele fala, é o próprio Satanás. O que é que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o Deus desse século, o que é que ele fez? O que é que ele faz? Engana, cegou o entendimento, e é isso que ele tem feito. Que você não tem entendimento da verdade, que você não tem entendimento da palavra. Então, ele te mantém aprisionado, cativo num sistema, cativo num lugar de ignorância, num lugar de cegueira espiritual. Um lugar de cegueira, mesmo você tendo talentos, mesmo você sendo uma pessoa virtuosa, como eram aqueles judeus, mas tiveram que ser escravos. Então, ele é o enganador que está enganando a todos. E enquanto não tivermos a revelação da palavra, somos presos, cativos, presos a este enganador. Apocalipse, no capítulo 12, ele fala justamente isso, que ele é o grande enganador, o grande sedutor. Apocalipse 12 e 9. Ele foi expulso, quem? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. O que? O grande sedutor, o grande enganador de todo mundo. Sim, foi aquele que foi atirado para a terra, ele com seus anjos. A Bíblia fala que ele é o grande enganador, está enganando a todos, e engana desde lá do jardim do Éden, desde que ele enganou Adão e a Eva. Queridos, aqueles que não têm a verdadeira liberdade em Cristo Jesus estão presos, estão aprisionados, presos ao pecado. Jesus mesmo fala no Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 34, ele nos diz assim: olha, em verdade vos digo, porque todo que comete um pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, sempre. Mas, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que a verdadeira liberdade é quando nós nos encontramos com o Filho de Deus. Porque ele está dizendo, aquele que comete pecado, na verdade está um escravo. É um escravo eterno do pecado. Porque nós não conseguimos nos libertar da vida de pecado sem Cristo. Nós não somos libertos da condenação por causa do pecado sem a salvação em Cristo Jesus. Então, aquele que comete um pecado, aquele que está no pecado, é um escravo, vai ser sempre um escravo. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente, então você vai ser livre. Verdadeiramente você vai ser livre, querido. É quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Filho de Deus, aquele que nos salvou, nos redimiu, através do seu sacrifício, ali naquela cruz. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos estão comigo aqui, amém? Aleluia, queridos. Enquanto você não se rende, não se submete ao Filho de Deus, você está escravo. Você pode não perceber. Por quê? Porque justamente esse sistema, o mundo, Satanás engana a todos, achando que nós não precisamos, dizendo, ensinando, tentando mostrar às pessoas que nós não precisamos de Deus. Não precisamos de Jesus. Não precisamos dessa verdade. Não precisamos dessa palavra. Mas todos nós pecamos e carecemos, necessitamos da glória de Deus. Somos carentes dessa glória. Somos carentes dessa salvação. E essa salvação é um dom gratuito de Deus. Não por obras,
Não porque merecemos, não porque somos melhores que outros, ou não porque somos mais bonitinhos, não porque sabemos cantar, ou não porque sabemos cultuar. Não, não merecemos nada. É uma graça derramada sobre as nossas vidas, mediante a fé, para todos que creem. E por isso nós nos alegramos, porque estávamos como escravos, estávamos perdidos, mas Jesus, Ele nos liberta, Ele nos tira de uma escravidão espiritual, e Ele nos traz para viver como filhos, como pessoas amadas. Sim, queridos, muitos estão presos, aprisionados, assim como aqueles judeus lá na Babilônia, vivendo num sistema de idolatria, num sistema de amargura, numa vida de uma busca sem fim para satisfazer suas almas em coisas nesse mundo. Isso é uma prisão. Isso é um sistema que aprisiona as pessoas, quando a nossa verdadeira satisfação, a nossa verdadeira alma só será preenchida na presença do Senhor, quando entendemos que nele somos livres. Muitos estão presos neste mundo, buscando a aprovação dos homens. Quantos estão vivendo, querendo ser aprovado por todos, querendo ter uma vida de aprovação das pessoas, lutando para receber aplausos, lutando para receber curtidas, lutando para receber elogios. É uma vida de busca de aprovação de homens, quando nós precisamos viver para sermos aprovados por Deus. A palavra do Senhor diz: procura apresentar-se a Deus como um ombreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a aprovação que nós precisamos buscar, sermos aprovados por Deus. Aqueles que vivem buscando a aprovação dos homens estão ainda como cativos, presos. Gálatas capítulo 1 e o versículo 10. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens? Ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está nos ensinando que a vida dele, antes da aprovação dos homens, ele está procurando agradar a quem? A Deus. Agradar a Deus. Ele não vivia procurando agradar aos homens. É claro que não é um ensinamento para você ser inimigo de todo mundo, para você ser desagradável com todo mundo. Não é isso que eu estou falando. É bom você agradar as pessoas. É bom e você deve agradar as pessoas. O que ele está ensinando aqui é que você não deve ter uma vida buscando aprovação dos homens e desaprovação de Deus. Os irmãos entendem isso, amém? Aqueles que vivem buscando somente aprovação nessa terra estão presos, cativos. E hoje nós estamos vivendo isso claramente diante dos nossos olhos. Pessoas buscando aprovação nas redes sociais, buscando likes, curtidas, buscando elogios. É uma vida de escravidão, irmãos. Se a pessoa não tiver o retorno que é esperado, ela começa a passar mal. Ela começa a xingar os outros, ela começa a criticar os outros. Ah, não falou nada, não me elogiou. Era para me elogiar. É uma vida de escravidão, irmãos. É uma vida de cativeiro. Você viver buscando a aprovação dos homens. Não fique preocupado com isso. Busque antes a aprovação de Deus na sua vida. Mas importa sermos aprovados por Deus. Olha o que Pedro fala ali em Atos, no capítulo 5, versículo 29. Se você for rápido, aí você pega. Atos 5, 29 diz: Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Era Pedro falando. Mais importante, querida, você é obedecer a Deus. Quantos estão deixando a fé, os seus princípios, os ensinamentos que receberam há anos da palavra de Deus? Por quê? Porque estão trocando a glória de Deus pela glória dos homens. Estão trocando a aprovação de Deus por quê? Por aplausos nessa terra. Estão trocando a glória e a presença de Deus
por elogios de homens que não têm compromisso algum com a verdade e com a palavra, trocando a verdade em Cristo por tapinhas nas costas de hipócritas, por curtidas, por visualizações, por dinheiro. Irmãos, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não queira ser escravo deste mundo, desse sistema que aprisiona as pessoas na aprovação dos homens. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Aleluia. Aqueles que não buscam a liberdade em Cristo estão presos aos seus desejos carnais. Como Jesus diz, aquele que comete pecado é um escravo, porque ele não consegue se libertar. Muitos se enganam, achando, não quero servir a Jesus, não quero ser crente, porque eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. É um engano. Porque quando a gente é livre em Cristo, a gente não faz certas coisas porque a gente não quer, porque a gente escolhe não fazer, mas somos livres para fazer. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. E essa é a diferença, porque se a gente quiser fazer, a gente faz. O problema é que nós não queremos, porque entendemos, quando você tem maturidade, entendimento da verdade da palavra de Deus, você entende que certas coisas são prejudiciais para a sua vida e trazem consequências para a sua vida, consequências para a sua vida espiritual. Todavia, aqueles que não querem viver nessa verdade são escravos. Por quê? Porque querem deixar certos pecados, mas não conseguem. Estão presos a esse pecado, presos a vícios, presos a desejos carnais, presos aos seus impulsos, presos à sua carnalidade, aos seus frutos da carne. Até querem sair, até desejam, muitos até desejam, mas não conseguem, porque não tem uma vida dirigida pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então esses estão também o quê? Cativos, presos em seus desejos carnais, presos em seus impulsos carnais. Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a nossa carne, queridas, ela não se converte, ela quer sempre o pecado, ela quer sempre... A nossa carne é uma luta, né? Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos alimentar sempre o nosso espírito, para que ele vença esses impulsos carnais, esses desejos do pecado, esses desejos que desagradam a Deus. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, não estamos sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. São obras da carne, e esses que praticam essas coisas estão presos. Estão cativos, são como escravos do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só somos verdadeiramente libertos, queridos, quando nos rendemos a Cristo Jesus. E Ele nos liberta, aleluia, das ciladas, das armadilhas desse mundo. Amém? Glória a Deus. Assim como aquele povo de Judá ficou escravo na Babilônia. Escravos, cativos, presos. Muitos estão presos nos dias de hoje e não percebem, não entendem. E sabe que a Babilônia simboliza tudo que é idolatria, tudo que é imoralidade nos dias de hoje, que aprisiona as pessoas. Apocalipse, no capítulo 18, fala do triunfo do Senhor, quando Ele irá finalmente retornar e destruir a grande Babilônia. E nesse contexto, a grande Babilônia simboliza todo o sistema desse mundo que leva as pessoas, que é enganado por Satanás, que levam as pessoas a se afastarem de Deus. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 18, versículo 2, ele diz: exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo
e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que a palavra do Senhor nos ensina? Ele fala aqui que a grande Babilônia, a mãe de todas as abominações. Porque a Babilônia, queridos, foi onde se iniciou toda a idolatria. Aquela terra se iniciou e perverteu as nações de todo mundo. Da Babilônia surgiu vários deuses que se espalharam entre as nações. Contaminaram o povo de Deus, contaminou Israel, contaminou os reis. Na Babilônia surgiram idolatria, era um povo imoral, era um povo que praticava todas as abominações que o Senhor disse para o povo não fazer. Então há um decreto quando ele fala que caiu esse sistema, caiu a grande Babilônia. O que é que ele está dizendo? Há um sistema nesse mundo, ele está chamando aqui a grande Babilônia, que engana as pessoas por causa da sua imoralidade, por causa da sua luxúria. Aqueles que não são libertos em Deus estão sendo enganados por esse sistema. Lembra quando nós estudamos aqui o espírito do anticristo que já está na terra, amém? Quem lembra? Então, tudo isso tem a ver, que ele já está na terra, enganando as pessoas, enganando, mas ele vai cair por terra. E se você não estiver guardado pelo Senhor, vivendo em liberdade em Cristo, você está sujeito a ser escravo disso. Ser escravo. No mundo atual, as pessoas estão escravas, vivendo em um sistema escravo. E muitos são esses sistemas. Alguns estão escravos da idolatria, cativos da idolatria. Outros cativos da imoralidade. Outros cativos em vários vícios. Trocam a presença de Deus por simples entretenimento. Você acha que a pessoa trocar a presença de Deus por algo na sua vida que não traz edificação não é uma escravidão? Claro que é. A pessoa é escrava e não sabe. Às vezes é uma coisa inocente, né? A pessoa troca a presença de Deus, troca o momento de louvar a Deus por um simples programa, até inocente. Mas ela não consegue se libertar disso. É uma escrava. É uma escrava. Mas Cristo veio para libertar os cativos. Amém? Glória a Deus. Repita assim comigo. Mas Cristo veio para libertar os cativos. Glória a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, aleluia, e a quê? Proclamar libertação aos cativos, proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, diga aleluia. Proclamar a libertação aos cativos. Que cativos é esse que o Senhor está falando? São aqueles que estão cativos espiritualmente, presos no pecado. Foi isso que Jesus veio fazer, queridos. Jesus não veio libertar cativos de prisões literais, não. Jesus não veio tirar aqueles que estavam presos nas prisões de Rama. Existe algum texto na Bíblia que Jesus libertou alguma pessoa que estava presa, João? Não, eu não vi. Mas quantos ele libertou da opressão de Satanás? Quantos ele libertou das trevas, abrindo os olhos dos cegos, curando enfermos, expulsando espíritos imundos, expulsando pessoas endemoniadas? Quantos Jesus fez? Milhares. Ele vem libertar os cativos espirituais, é isso que ele vem trazer libertação. Podemos dar vários exemplos. Jesus libertou pessoas das trevas, cativos. Eu lembro de uma mulher encurvada, que andava encurvada, e Jesus pega aquela mulher e disse: mulher, seja liberta em nome de Jesus. Aquela mulher, ao mesmo tempo, ela começou a se endireitar, porque Jesus disse que aquela mulher vivia aprisionada por Satanás há muitos anos.
Eu lembro que Jesus, ele viajou, pegou o barco com seus discípulos, e ele viajou pelo mar, cruzou o mar e disse, vamos para o outro lado. E durante a viagem eles enfrentaram uma tempestade, o mar se agitou, Jesus descansando, os discípulos desesperados. Acorda Jesus, diz, mestre, não te importa que nós vamos morrer. Jesus acorda e ele diz, por que sois tão tímidos? E ele diz, vento e mar, acalma-te. E quando Jesus ele dá a ordem, o mar se acalma. E eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas para que Jesus fez isso? Para chegar lá no outro lado. Sabe o que tinha lá do outro lado? Um endemoniado, gadareno. Um homem endemoniado que vivia em meio aos sepulcros. A Bíblia diz que ele não conseguia viver em comunidade, andava amarrado, acorrentado, as pessoas tinham que amarrar ele, mas nem as correntes o aguentavam por causa que os demônios se apoderavam dele, de tal forma que as correntes não o prendiam. E Jesus viaja, aquela viagem tão longa, para quê? Para libertar um endemoniado. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que pega um trajeto tão grande, pega um barco e enfrenta uma viagem tão difícil com seus discípulos para ir salvar um endemoniado, para ir salvar um homem desprezado pela sociedade, desprezado por todos, que vivia no sepulcro, vivia nos cemitérios. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar aqueles que estão presos nesse sistema, nesse mundo, enganados por Satanás. Jesus sim veio libertar os cativos. Pôr em liberdade os algemados, não é aqueles algemados literalmente, os ladrões, não, aqueles que estão presos pelo pecado, presos espiritualmente, aqueles que não têm verdadeiramente entendimento das verdades do Senhor, estão como presos, como escravos do pecado, enganados por Satanás. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Isaías, capítulo 42, versículo 7. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, nós lemos ali que o Senhor me ungiu para libertar os cativos. E mais, versículo 7, o quê? Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aleluia. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens e esculturas. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor falando aqui que Ele vai abrir os olhos dos cegos. Que é isso? É uma cegueira espiritual. Aqueles que estão cegos, Ele vem para abrir os olhos. Aqueles que estão em prisão, cativos, presos, num cárcere. Quantos oprimidos, quantas pessoas deprimidas, em angústia de vida, presas, mas quando se encontram com o Senhor, são libertas, saem das trevas, aqueles que jazem nas trevas. Jesus vem para tirar das trevas e colocar na luz, porque Ele é o Senhor, esse é o seu nome, a glória dele Ele não dá a ninguém, e Ele está fazendo um alerta aqui, porque a honra dele, Ele não dá imagens de escultura. Então aqueles idólatras que servem, dão honra a imagens de escultura, Ele está dizendo aqui que são cegos, estão na prisão, cativos, e jazem em trevas. Mas o Senhor, Ele vem para libertar, abrir os olhos e tirar dessa cegueira e dessas trevas. Quem está me entendendo aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. O apóstolo Paulo, ele nos fala ali em Colossenses, no capítulo 1, versículo 3, justamente isso. Ele fala que o Senhor, Ele nos libertou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então Ele nos tirou das trevas. Ele tirou das trevas você, e Ele colocou num lugar melhor. Para onde Ele te coloca? Ele te coloca para o reino do Filho do seu amor. Andar sem Jesus é andar no império das trevas. Andar sem essa presença é viver em trevas, mas quando nos encontramos com Ele, aleluia, Ele nos leva para um reino do seu Filho. Somos herdeiros, e co-herdeiros com Cristo, temos entendimento, quando temos liberdade em Cristo, quando agora passamos a ter discernimento das coisas espirituais, entendemos que Ele nos tira das trevas, Ele nos tirou de um lamaçal, de um lugar terrível de angústia, de dor, um lugar onde éramos cativos, escravos,
Mas Ele te liberta, Ele tira as algemas, Ele tira a sua cegueira, Ele abre os seus olhos e agora podemos andar na luz. Ele te tirou do império das trevas, queridos. Um lugar de escravidão. Mas quando nos encontramos com o Senhor, andamos no reino do seu Filho, aleluia. No Filho do seu amor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, assim como aquele povo de Israel, os judeus que ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. 70 anos. Você não precisa passar 70 anos como escravo. Você não precisa passar 70 anos em cativeiro, vivendo no mundo de idolatria, vivendo numa terra que não é sua, porque esse lugar aqui nós estamos de passagem, amém? Nossa morada não é aqui. Nossa morada é nos céus, juntos com o nosso Criador. Você não precisa passar 70 anos naquela desobediência. E somente aquele povo foi liberto quando os filhos de Deus entenderam. Eles passaram a se arrepender. Passaram a orar. E o Senhor tira o povo da Babilônia. Na verdade, a Babilônia acabou. O Senhor destruiu aquele império idólatra e terrível. E o povo de Deus foi restaurado, levado de volta para a sua terra. Mas passou 70 anos sofrendo na Babilônia. Há o Salmo 137. E eu queria finalizar com esse salmo. Porque é um salmo que é escrito no tempo em que os judeus estavam na Babilônia. E ele remete às saudades de Jerusalém. Ele remete com o sofrimento que eles passavam ali. O Salmo 137 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos um cântico de Sião. Mas como, porém, havíamos de entoar um canto ao Senhor em uma terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a língua ao meu paladar, se me não lembrar de ti, se eu não preferir a Jerusalém, a minha maior alegria. Então, é um salmo de lembrança de Jerusalém. E aqui é um lamento, uma dor. E há uma angústia no coração desse salmista que escreveu, a ponto dele querer se vingar dos babilônicos, desse povo da Babilônia, a ponto dele desejar que os filhos desses babilônios fossem mortos, como os deles foram também. Então, é uma dor, uma tristeza terrível. Esse salmo é um salmo triste. É um salmo de saudade. Nós sentávamos lá nos rios da Babilônia e chorávamos. Chorávamos. As nossas harpas estavam penduradas, porque eles não tinham prazer. Não tinham prazer em louvar, não tinham prazer em tocar. E aqueles povos lá da Babilônia diziam: ei, vão cantar louvores aí, cadê vocês? Aquele povo que Deus tirou lá do Egito, aquele povo que passou o mar vermelho. Cantem aí, a gente quer ouvir vocês cantando. Mas eles olhavam: como nós vamos cantar se nós estamos em terra estranha? Como nós vamos ter alegria para cantar se estamos aqui cativos, presos? Esse foi o momento terrível que aquele povo passou. Mas graças a Deus que Cristo veio para nos libertar. E hoje nós não somos mais escravos. Você não precisa mais viver como um escravo do pecado, um escravo neste mundo. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 6. Ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Abba, Pai. De sorte que tu não és jamais escravo, aleluia.
porém és filho. Sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. De sorte que você não é mais escravo. Tu não é mais escravo, querido. Porém, tu és filho. Sendo filho, és também um herdeiro de Deus. Aleluia. Não somos mais escravos, somos filhos, herdeiro de Deus. Então, se você é filho, você tem herança. Diga amém. Eu tenho herança em Deus, porque eu sou filho. Eu sou filho. Ainda mais em Romanos 8:15, ele diz: por que não recebeste o espírito de escravidão? Tu não é mais escravo, irmão. Você é filho. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então hoje você pode chamar Abba, Pai, que quer dizer meu Pai querido, Pai amado. Você não é mais escravo, querido. Somos filhos de Deus. Você crê nessa palavra, amém? Tem filho de Deus aqui? Você não precisa mais viver como um escravo, querido. Cativo, aprisionado, porque Jesus veio para libertar os cativos. Ele veio para proclamar a libertação aos cativos. Aleluia, glória a Deus. Que os filhos de Deus, nessa noite, fiquem de pé. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa graça. Aleluia. Glória a Deus. Se você entende essa palavra, você entende que você não é mais escravo, comece a agradecer ao Senhor. Esteja orando nesse momento. Faça a tua oração de gratidão. Faça a tua oração nesse momento. Diga: obrigado, Jesus, pelo privilégio de ser chamado de filho. Obrigado, Senhor. Que bênção, que privilégio, Senhor, ser reconhecidos como filhos. Não somos mais escravos. Não somos escravos, pois se conhecerdes o Filho, verdadeiramente sereis livres. É em Ti que verdadeiramente nós nos encontramos. Verdadeiramente em Ti, Senhor, a liberdade, a alegria, a satisfação. Recebe a Tua igreja nessa noite, que entende que em Ti nós somos livres, que entende que em Ti nós somos libertos. Toda cadeia, porventura, ainda possa existir na vida desses Teus filhos, caia por terra em nome de Jesus. Nós não queremos aqui filhos vivendo como cativos, presos a este mundo, presos às coisas deste mundo, presos às situações, às circunstâncias difíceis, sendo enganados por Satanás, presos às ciladas, às ilusões, às riquezas desse mundo. Não é isso que nós nos apegamos, não é a isso que nós firmamos os nossos corações. Nós nos firmamos em Ti, Senhor. Somos livres para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Pai, vem abençoar esta igreja. Vem receber nossa oração, que a Ti clamamos, a Ti entregamos e dizemos: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós nos refugiamos, em Ti nós nos fortalecemos. Tu és nossa alegria, o nosso cântico. Obrigado, Senhor. Você pode orar ao Senhor nesse momento, querido. Faça a tua oração de gratidão. Esse é o teu momento agora com Deus. Aproveite esse momento com o Senhor. Esteja orando diante dele. Amém?